Fala pessoal, tudo bem? Então estamos voltando aí com as nossas séries aí no canal. Dei uma paradinha por alguns tempos ali. Vocês estão vendo que eu estou num cenário novo, estou no quarto do meu filho, tá? Para quem não me conhece, eu sou o professor Feijó. Eu dou cursos e trabalho com desenvolvimento na área de desenvolvimento front-end e back-end, certo? Antes de mais nada, não esquece de se inscrever ali no canal para poder ficar por dentro dos novos conteúdos e curtir o vídeo também, postar o seu comentário, falar o que que achou, pedir mais conteúdo, né? Informar o que que é que vocês estão necessitando para a gente poder ter um tempinho aí e demandar alguns vídeos novos aí para o nosso canal, ok? Bom, nosso vídeo de hoje ele não é longo, é um vídeo que vai falar de uma propriedade bem específica do CSS, que é o Display Flex, né? Então tem muita gente que meio que se afasta, está acostumado a trabalhar com os formatos antigos, né, do CSS, de certa forma não tão antigos assim, mas propriedades com display block, utilizando float, utilizando margin para poder alinhar os elementos dentro da tela. O Display Flex ele veio para poder facilitar muito a nossa vida, né? Então, a preocupação maior que nós tínhamos até um tempo atrás era que alguns navegadores não tinham suporte ao Display Flex. Hoje a gente já está com navegadores bem modernos aí no mercado, a própria Microsoft já está tirando as velharias do Internet Explorer, né? Então a gente consegue ter um pouco mais de flexibilidade utilizando propriedades como Display Flex e Display Grid, ok? Mas hoje vai ser só Display Flex e eu vou falar sobre as propriedades necessárias para a gente poder trabalhar um pouquinho com o alinhamento dos elementos, ok? Então vamos lá. Das principais dificuldades que nós tínhamos, né, pessoal, dentro dos alinhamentos, o alinhamento horizontal é fácil de fazer com margem, a propriedade de margem, mas o alinhamento vertical era uma das coisas que acabava complicando um pouco, principalmente quando era dentro da página como um todo. Então, se eu quisesse fazer uma coisa dinâmica, que conforme o elemento crescesse, ele ficasse alinhado horizontalmente e verticalmente, isso necessitava de algumas gambiarras dentro do código, alguns cálculos um pouco forçados, né, em cima do navegador e em alguns casos até o JavaScript tinha que entrar junto para poder medir o tamanho da janela, a altura e aplicar um style, né, direto no elemento para poder centralizar ele horizontalmente e verticalmente. Mas vamos entender um pouquinho como é que funciona o nosso Display Flex. Para quem não sabe, a gente tem um repositório chamado Quarentena, que eu comecei desde o início da quarentena a guardar as coisas ali dentro. Eu uso o Visual Studio Code e eu utilizo alguns atalhos do Emmet para poder criar os elementos. Nada que vocês não possam escrever numa ideia de preferência de vocês, um Sublime até um próprio Notepad, ok? Então eu tenho um documento vazio aqui na minha tela, como vocês estão vendo. Estou utilizando o Go Live apenas, o plugin do Go Live apenas para refletir aqui na lateral que nós estamos codificando, não ter que ficar aqui perdendo tempo dando F5, né, dentro da nossa tela. Então o que que acontece? Deixa eu dar um zoom aqui, vamos ver se não vai ficar muito grande. Vou fechar meu terminal aqui e abrir o nosso HTML. Vamos pensar numa seguinte estrutura, tá? Eu vou ter um elemento chamado container aqui dentro da minha tela. Esse elemento aqui, basicamente, ele não tem nada. Vamos criar ele como se fosse um palco para a gente poder criar a nossa estrutura. Vou criar um arquivo CSS também, que vai ficar dentro da pasta CSS, e eu vou chamar ele de flex.css, o nome que vocês preferirem. Segura um Ctrl aqui, clica e vamos começar a codificar. O nosso ponto container, nosso seletor que nós temos ali, eu vou definir que ele vai ter uma borda de 1 pixel sólida vermelha e ele vai ter uma largura de 640 pixels por uma altura de 480 pixels. Então nós vamos ter aqui na lateral um retângulo vermelho, ok? Dentro desse retângulo eu vou ter alguns elementos filhos. Eu vou deixar essa borda um pouquinho mais grossinha, vou deixar ela com 3 para poder ficar mais fácil de a gente enxergar aqui na lateral. Dentro desse elemento, nós vamos colocar alguns itens, tá? Esses itens podem ser qualquer coisa, pessoal, tá? Eu vou trabalhar com outras caixinhas, vou dar o apelido de itens para elas, mas esses itens poderiam ser outros elementos, imagens, parágrafos e assim por diante, mas só para a gente entender como é que funciona o nosso Display Flex. Aqui dentro do container, eu vou botar itens e vou usar o Emmet vezes 3. Eu quero 3 elementos itens, 3 divs, tá? E vou voltar para o meu CSS aqui. Vou dizer que esses itens, eles têm uma borda de 2 pixels sólida laranja. Eu vou deixar aqui como quadradinhos também, uns 180, vamos botar 120 px e um height de 120 px. O que vai acontecer? Processo normal do CSS, né? Escreve de cima para baixo, elementos em bloco não ficam um do lado do outro, porque são elementos do tipo block, display block, que é nativo das divs, eles acabam ocupando uma linha cada um. Se eu tivesse mais elementos aqui, o que ocasionaria? Que eles vazariam para fora
do meu container vermelho. Eles começariam a crescer. Se eu tivesse 10, eles não iam se encadear, se ajeitar aqui dentro, eles simplesmente vazariam para fora do nosso elemento. Mas vamos com calma. Então, esses três elementos que eu tenho aqui, nativamente, display flex no display block no container, display block no items. Não preciso definir porque isso já está definido lá. Vamos fazer a primeira experiência, tá? O display que vocês têm que aplicar, o display flex, ele não é nos filhos, ele é sobre o pai. Então o pai tem que ser flex para poder aplicar propriedades sobre os filhos, certo? Então vejam bem, se eu quero mexer nessa disposição dos elementos em laranja dos meus itens, eu preciso dizer que o pai deles é flex. Vamos ver se já muda só colocando essa propriedade. Observem aqui que se eu botar um display flex dentro da nossa estrutura e salvar, vejam que os elementos já ficaram lado a lado. Eles deixaram de ser bloco, eles deixaram de ocupar um bloco inteiro da linha e passaram a ficar no lado a lado cada um. Ok? Feito isso, o que eu posso fazer para poder ajustar eles? Alguns pensariam, bom, vou colocar um container em volta desses três elementos e vou dar um margem zero alto, alguém que pudesse centralizar eles, né, na metodologia antiga. Eu não preciso disso. Eu tenho duas propriedades, que é o alinhamento dos itens e a justificativa, né, do conteúdo, o posicionamento do meu conteúdo, que a gente vai trabalhar com mais calma. Mas a primeira delas, eu continuo trabalhando sobre o pai, que eu quero aplicar, exercer essa propriedade sobre os filhos, é o align items. Tá? O align items ele tem uma série de propriedades. Ele, por padrão, ele está no flex start, ou seja, flex é o pai, start é onde ele começa, na parte de cima. Então, se eu der um flex start aqui, pode ver que nada muda. Em contrapartida, vocês têm o start e tem o end. Tem o flex end, que ele vai começar ao contrário, vai vir lá de baixo para cima. Ok? O alinhamento dele começa lá, como se ele estivesse exercendo a lei da gravidade. Ele fica colado lá embaixo do pai. Se o pai crescer, eles continuam colados, né, na parte do flex end, no final. Mas o que nos interessa aqui é o center. Então, olha que maravilha. Ó. Só com a line items a gente já conseguiu centralizar na vertical, né, os nossos elementos, que era uma coisa praticamente complicada de fazer com display block, de uma forma com uma linha só, impossível praticamente, a não ser que eu fizesse alguns cálculos e algumas gambiarras. Tá? O que eu posso fazer agora? Justify Content. O Justify Content ele também trabalha com algumas propriedades. Tá? Ele tem as spaces que eu já vou mostrar para vocês, mas ele tem também a center. Então, só para tirar uma dúvida, se eu colocasse center aqui, nós teríamos os três elementos centralizados no meio da tela, no meio do pai. Tá? Meu pai poderia ser o body. Opa, então já dá para a gente pensar em alguma coisa de fazer uma espécie de mini site centralizado na tela o tempo todo, um modal, uma tela de propaganda, um overlay e assim por diante. Mas isso mais para frente. Então, o Justify Content, ele, na teoria, vou colocar um comentário aqui, já vai ficar no código, né? É o nosso alinhamento dos elementos no eixo X, horizontal, ok? E o nosso align items, alinhamento dos elementos no eixo Y, que é o vertical. O que eu posso fazer mais? Imagine o seguinte, que eu quisesse dar um espaçamento entre esses elementos. Tá? O que nós pensaríamos no primeiro momento? Nós poderíamos vir aqui nos itens e dizer que a margem deles vai ser de 10 pixels. Ok, funciona, está certo, não tem problema nenhum. Mas eu consigo deixar as coisas um pouco mais dinâmicas. 10 pixels eu quero trabalhar realmente com esse valor fixo. Mas se eu dissesse que eu quero que eles fiquem espaçados de forma igual, o espaçamento deles tem que ser de forma igual. Ah, Cícero, mas então aqui eu vou calculando. 10, 14, 44, 54, opa, 44, tá? 44 mais ou menos, mas daí vocês podem ver que fica 44 aqui, aqui ficou 44, 44 deve estar dando 88, 88 e 44 aqui, certo? Então esqueçam essa parte da margem aqui nesse momento, se eu quiser fazer alguma coisa mais dinâmica. E eu volto a trabalhar aqui no meu Justify Content. Então além do center que vocês têm aqui dentro, eu tenho os spaces. Space between, ele vai fazer isso daqui para vocês. Ele vai afastar os elementos de forma igual, vai colar um na direita e na esquerda, são 3,
e vai colocar o outro no meio e esse espaçamento entre eles é igual. Space between, espaço entre os elementos. Ok? Vamos fazer um teste, vamos voltar um pouquinho aqui para o index e vou colocar mais um item aqui. Tá? Olha lá, ó. 4. Certo? Se fossem só 2, aqui, opa, sim, tá lá. O que isso daqui lembra? Float left, float right. Né? Duas orelhinhas aqui, coloca as setinhas ali dentro, a gente faz um carrosselzinho de imagens para poder trabalhar dentro da nossa aplicação. Mas vamos voltar para esse cara aqui, com os 4 elementos que eu tinha. Vou deixar 3 para ter mais espaço em tela. Olha lá. O que eu posso fazer mais? Ah, mas eu gostaria que o espaçamento entre eles fosse entre eles, mas nas laterais também tivesse um espaçamento. Ah, vou configurar um padding no container, vou botar uma margem nos elementos, pode ser, mas o nosso próprio Flex já faz isso para nós. Space around, ele vai colocar o mesmo espaçamento nas laterais. Então eu tenho um espaçamento aqui, esse espaçamento replica nessa lateral e ele replica nessa, nessa e nessa. Certo? Além do Space Around, nós temos o Space Evenly, que ele aplica daí de forma igual. Vejam a diferença, né, do Around. O nosso Around aqui, o que ele faz? Ele criou esse espaçamento aqui e aplicou aqui nessa lateralzinha também. Mesma coisa nesse outro elemento, nesse. Então, vocês têm essa duplicidade nesses elementos aqui no meio, porque essa lateral é mínima aqui e aquela é duplicada. Quando eu coloco Evenly, ele faz o recálculo para vocês e ele aplica exatamente igual. Desde a lateral do elemento pi, ele vai aplicando os valores para vocês. Tá? E deixa ele de forma igual. Então, observem que, claro, a minha janela aqui, ela está nesse posicionamento e os elementos estão seguindo essa ordem. Qual é que é a intenção de eu trabalhar só com esses elementos por enquanto para vocês, pessoal? É que, na verdade, quando nós estamos trabalhando dessa forma, se eu quiser utilizar essas mesmas propriedades nos filhos, por quê? Porque os meus filhos podem ter novas caixinhas dentro deles. E eu posso utilizar essa mesma regra para poder trabalhar. Tá? Não ficou claro? Vamos pensar o seguinte. Dá uma olhadinha nessa estrutura do jeito que está aqui. Tá? Eu vou vir aqui dentro dos meus itens e eu vou colocar mais um elemento. Vou chamar esse cara aqui de miolo. Ok? Então vou replicar ele nos meus 3 filhos aqui. O que vai ser o miolo? O miolo vai ser uma nova div, ponto miolo, que ela vai ter uma borda de 1 pixel sólida, vamos colocar uma cor aqui, green, alguma coisa, green. Tá? Vou botar um width nela de uns 40 px e um height de 40 pixels também. Então vejam bem, ó. O que aconteceu? Os elementos pais, os itens, eles não são flex. Quem é flex é o container, ele aplica as regras sobre os seus filhos diretos, os itens. Agora, isso não reflete dentro dos filhos dos itens. Se eu quiser utilizar essas mesmas regras aqui, ou utilizar outras do meu flex, não precisa seguir o mesmo padrão lá de cima, eu vou dizer que os itens também são do tipo display flex. E eu vou dizer que o conteúdo dele, o align items dele, também vai ser center. Olha lá. Certo? E o justify content vai ser center também. Então vejam que interessante, ó. Eu vou aplicando, no momento que eu aplico num pai, os filhos, mas os herdeiros dos filhos não pegam essa propriedade, então não me interfere na minha estrutura. Tá? Então ali está agora a nossa configuraçãozinha com esse tipo de display. Display flex nos pais, nos filhos, nos netos e por aí vai. Tá? O miolo ele não precisa ter nada de flex. Ele não tem, a não ser que eu tenha algum conteúdo que eu queira trabalhar com essas propriedades dentro dele. Só relembrando, essas são as propriedades mínimas do Flex. Vocês têm outras como Order, Flex Grow, Flex Shrink, uma série de outras propriedades que, sobrando um tempinho, eu vou criar um vídeo mostrando elas também para vocês. Tá? Só para finalizar, imaginem que isso que eu tenho aqui, seguindo a nossa estrutura, eu gostaria de centralizar no meio da minha tela, exatamente no meio da janela do meu browser. Então, quem é que tem que ser Flex? Qual é que é a tag de maior propriedade que carrega conteúdo para nós? É o nosso body. Então vamos voltar para cá um pouquinho.
Deixa eu puxar aqui. Pensem bem, na teoria, o meu body vai ser um display flex. Cuidem bem que aqui está o que a gente chama do pulo do gato, né? Então tá lá, pode ver que já piscou, mas não aconteceu nada. Deixa eu até mudar um tamanhozinho aqui da nossa janela aqui. Assim. Não preciso de tanto espaço na minha ideia aqui. Tá aqui, tá? Ah, mas faltou colocar as propriedades de alinhamento. Eu quero que os align, vamos botar os justify content primeiro. Tanto faz a ordem, né? Center. Ó, centralizou. O nosso antigo margem zero alto é substituído pelo justify content, center. Tá? Align items, center. Vamos lá, hora da verdade, não funcionou. Não funcionou por quê? Porque se vocês vierem aqui inspecionar, isso é uma coisa que a gente vê lá dentro da estrutura básica do CSS, o nosso body, cuidem que até a disposição aqui do Web Inspector fica com cores diferentes, ele fica com esses tracejados mostrando quando o elemento é flex, tá? Até aqui embaixo, pessoal, não consigo apontar para vocês, mas observem que aqui aparece o body e aparecem uns quadradinhos, uma espécie de mosaico, dizendo que ele está como flex. Deixa eu dar um zoom aqui no meu Inspector aqui. Então, olha lá, o meu body nativamente no HTML, por que dá esses problemas de centralização vertical? Porque o nosso body ele não tem o tamanho todo da página. Então existe aquela inconsistência de que se eu pintar o meu body da minha página de alguma cor, se eu colocasse aqui um background nesse cara, vou botar um cinza fraquinho aqui, um CCC. Vamos ver se não vai ficar muito. Olha lá, ele pinta todo o body da página de vocês, mas ele não, o body de vocês, na verdade, renderizado pelo navegador, ele tem esse tamanho aqui, o tamanho do elemento que está contido dentro dele. Então, o que eu preciso fazer? Vamos voltar para cá. Eu preciso vir aqui e dizer que o meu height do meu body é 100%. Tá? O height do meu body é 100%. Tá, mas não funcionou. Não funcionou por quê? Porque o 100% em cima disso é o 100% sobre o conteúdo. Ele não está pegando a janela. Se eu observar de novo no meu Web Inspector, ele vai estar com aquela mesma... O que nós podemos utilizar aqui? VH. Viewport Horizontal. Né? VH, quem não está acostumado a utilizar, a gente tem o VH e o VW. Viewport Width e Viewport Height. Tá? Horizontal, na verdade, não é horizontal, é height. Viewport Height. Tá? Que é a altura do viewport da janela. Viewport é tudo aquilo que o usuário vê. Então já funcionou. O nosso bug que nós temos aqui, se vocês observarem aí na tela de vocês, a gente tem um scroll. Esse scroll se dá para uma propriedade nativa do body que é o margin. Né? Segundo as regras lá normativas do body, para não aparecer o conteúdo colado, ele precisa ter uma margem. Então nós vamos remover esta margem. Então vou vir aqui embaixo e vou dizer que toda a margem do meu body é zero. Pronto. Está aqui o nosso elemento. Tá? Para ficar uma coisa bem destacada, eu vou dizer que o meu container, tá, pessoal, não tem nada a ver com o display flex, vou botar um background white nele, assim fica mais fácil nós enxergarmos. Olha ali, ó. Então agora o que acontece? Dentro da nossa estrutura aqui, independente do tamanho da minha janela, opa, tem que, ó, nosso conteúdo fica sempre centralizado. Tá? E observem que ele trabalha com tamanho máximo também, mesmo eu tendo colocado como meu body display flex, isso é coisa que a gente vai abordar mais para frente, mas ele faz um stretch, tá? Então se a minha tela não cabe, ele encolhe os elementos aqui para vocês. É algo meio responsivo, mas meio irresponsável também, porque nos dá alguns problemas dependendo do que nós queremos fazer, tá? Mas é isso, certo? Essa propriedade do Flex é muito interessante. No momento que vocês entenderem como funciona o Flex, eu tenho certeza que vocês vão querer trabalhar com Flex sempre. Tá? Quando não usar o Flex? Quando eu tiver certeza que não funciona em algum navegador. Tá? Mas se nós dermos uma olhada aqui, por exemplo, ó, vamos pegar rapidinho para finalizar essa velharia chamada Internet Explorer 11. Tá? Só para ter certeza aqui. Já trava antes mesmo de começar a funcionar. Internet Explorer Windows 10, tá? Internet Explorer, a gente está usando o 11. Vamos rodar aqui. Ó. Então, vocês podem observar que algumas propriedades aqui não funcionam. Tá? Dentro dos nossos filhos aqui ele acaba não... Mas é velharia. Tá?
abre Opera, abre Edge, abre o próprio Edge Legacy que nós temos vai funcionar, Chrome, Firefox, Safari, todos esses caras aqui eles vão comportar esse tipo de implementação. Certo, pessoal? O videozinho de hoje é curto, mas agradeço a presença de vocês. Postem o que acharam lá, se curtiram, se não curtiram, o que acham que dá para melhorar e o que vocês querem ver no nosso canal, que assim que possível já estou liberando, se possível essa semana ainda ou na semana que vem, já colocando mais algum conteúdo para vocês, ok? Agradeço a presença de vocês, não esquece de se inscrever e até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.